Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Numa audiência crescente, dona. É isso aí. Bom, gente, eu vou logo contando para vocês que o episódio de hoje nasceu num evento que eu e o Hamilton participamos no dia 15 de março, aqui em São Paulo. Nós somos convidados para o primeiro Desculpe Summit Brasil. O Desculpe é uma comunidade mundial com mais de 10 mil membros que reúne gráficas e convertedores que têm equipamentos industriais HP. Eles realizam um grande encontro anual e fazem eventos pelo mundo. Eu já tive o prazer de ser convidado a palestrar em 3 Desculpes nos Estados Unidos, que são os maiores, e um deles fazendo um pequeno workshop para 300 pessoas sobre vendas de impressão digital. Olha só, acho que você estava lá, não estava, Tânia? Tava sim. Além de participar também do primeiro aqui no Brasil, há uns 8 anos atrás, com o Fernando Perovitch. Agora não sei por que eles chamaram esse agora de primeiro, e aqueles não consideraram como primeiro, mas enfim, é um evento muito legal. Eu não sei se eles estão fazendo agora como uma série, se vai ter uma série, por isso que eles chamam Desculpe Summit Brasil, deve ser alguma coisa assim. Deve ser. Bom, deve ser, né? Então, e uma das palestras mais interessantes na programação do dia 15 foi sobre vendas, mais especificamente sobre como a estruturação do processo de venda pode aumentar o quê? As próprias vendas, né? Quem fez a palestra foi a Renata Centurion, especialista em venda B2B, Business to Business, e diretora para a América Latina da Winning by Design. A Renata tem toda uma didática na apresentação, estimulando muito a participação do público. E a resposta dos participantes foi o que nos motivou a fazer esse episódio. Um exemplo rápido do que aconteceu. Estavam lá umas 80, 100 pessoas, a maioria executivos ou donos de gráfica ou fornecedores de embalagem. Quando a Renata perguntou quantos usam algum software de CRM para fazer a gestão do relacionamento com os clientes, só uns gatos pingados levantaram a mão. Pois é, isso mostra, de certa maneira, né, tá no descompasso, pode dizer, entre a área comercial e a produção. Quando o empresário olha para a produção, a compra de um novo equipamento é tratada como investimento. A aquisição de uma licença do CRM é vista como um custo, até como um luxo. Mas por que isso acontece, Hamilton? Por que esse descompasso? Eu vejo 2 coisas. Quer dizer, primeiro, isso é um hábito arraigado nas vendas tradicionais, né? E segundo, pelo trabalho que dá. Muitos que tentam implantar CRM implantam como se fosse uma panaceia, né, que é vendido como se ele fosse resolver todos os problemas. Parece ser, mas mantê-lo atualizado e prestativo dá realmente trabalho. Agora, ele bem usado muda totalmente a cara de venda. E essa estruturação, ela pode acontecer mesmo sem o uso dessas ferramentas de automação. Elas ajudam muito, mas o mais importante é a empresa conhecer todas as etapas do processo de venda e pós-venda, certo? Sem dúvida. E não é só isso. Quer dizer, é importante entender que diferentes produtos gráficos e diferentes perfis de clientes têm vendas e atendimentos também diferentes. Tratar todos iguais e ter uma só forma de venda, especialmente hoje em dia, né, nesse mundo digital, está definitivamente ultrapassado. Hoje, vendas, marketing e atendimento é um trabalho coeso, conjunto, calcado em tecnologia, com processos definidos, gente motivada e participativa. A Print já participou aqui do Ondas na 2ª temporada, em 2021, quando o Fábio Carvalho, diretor de Supply Chain, falou sobre a entrada da Print no segmento de embalagens para delivery, ali no auge da pandemia. E a Print, que nasceu aqui no Brasil em 2012, como a gráfica online, sendo incorporada depois pelo grupo Simpress, que é o maior especialista no modelo de customização em massa na área gráfica mundial, dono da famosa VistaPrint, modelo que a Print adotou aqui desde então.
Bom, é isso aí. Depois do intervalo rápido, você vai ouvir a nossa conversa com a Renata Centurion, especialista em vendas, e com a Regiane Rocha, que é gerente comercial da Print. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Renata, Regiane, muito bom ter vocês conosco hoje. Olá, Tânia. Prazer imenso estar com vocês aqui. Agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bacana, acho que a nossa conversa hoje trazer alguns pontos importantes para todos os mercados e para a evolução de vendas cada vez maior. Legal, obrigado. Prazer tê-los aqui. Vamos começar, gente, falando sobre venda B2B. Renata, uma das coisas que chamou a minha atenção é o fato de você justamente ser especialista em venda B2B, que é exatamente o caso da indústria gráfica, né? O relacionamento entre empresas, ele tem particularidades e no caso dos fornecedores de impressão, muitas vezes numa negociação eles ficam espremidos entre o cliente, né, que é às vezes o dono de uma marca forte, e os fornecedores de matéria-prima. Como é que você vê esse cenário, né? As semelhanças e as diferenças na relação entre a venda B2B e a venda direta ao consumidor, o B2C? Eu acho importante trazer esse assunto à tona, porque quando a gente está falando de vendas B2B, a gente tem um mercado onde a gente tem uma série de fornecedores, você tem uma atuação muito específica das empresas diretamente com outras empresas, né? O B2B, business to business, é quando a gente tem essa relação entre duas empresas que estão trabalhando dentro de um mercado específico. Quando a gente vai para o B2C, então na verdade é o B2B2C, quando a gente vai para o B2C, a gente tem que se adequar ao mercado que a gente está entrando. Então, acho que a coisa mais importante é entender para quem a gente vai vender. Se a gente olhar para o mercado em geral, quais seriam os nossos clientes? Para quem a gente quer, no final das contas, vender? Qual é o público-alvo? E a partir daí, você faz o caminho inverso. Você olha quais são as mensagens que você quer passar, qual é o produto que você quer vender e qual é o formato que você vai vender. Porque no final das contas, se a gente não entende qual é o nosso público-alvo, a gente não tem um direcionamento maior em toda a mensagem que a gente vai fazer. Então, uma das coisas que a gente mais vê como erro dentro dos mercados, e isso eu estou falando de mercado em geral, né, do B2B e também no B2C, é não estabelecer qual é o mercado ideal para qual a gente vai vender. Esse tem que ser o ponto de partida. Porque quando eu sei para quem eu vou vender, aí sim eu faço a minha mensagem, qual é a minha proposta de valor e como eu vou vender dentro desse mercado. Se eu estou falando do B2B, eu posso falar desde o small business, então eu estou vendendo para uma empresa pequenininha, onde eu vou falar diretamente com o dono. Se eu vou falar de middle, eu estou falando de empresas um pouco maiores ou até bem maiores, onde eu tenho uma estrutura de compras. E se eu vou falar de uma enterprise, então uma grande empresa, multinacional, por exemplo, ou uma empresa nacional mesmo, mas bastante grande, eu tenho toda uma estratégia para vender dentro dessa empresa. Eu não vou falar com uma pessoa ou com duas pessoas, eu tenho que entender qual é o processo decisório dentro dessa empresa. E se a gente vai falar para o público final, então, eu vou vender de repente para um consumidor final, a estratégia é diferente. Então, a coisa mais importante é estabelecer qual é a estratégia da venda para o meu time comercial e para o meu time de marketing, se eu tiver um time de marketing, estabelecerem qual é a melhor comunicação para essas pessoas, para fazer com que elas entendam a minha proposta de valor.
Agora, o uso de processos e formas automatizadas para conduzir o relacionamento das marcas com o consumidor, ele é super comum hoje, extremamente comum, quase que mandatório, né? Na indústria de impressão, isso é quase utópico, né? Mesmo entre as gráficas de ponta, poucas têm um CRM consolidado, estruturado, né? A venda, a gente sabe, ela continua muito centrada nas relações pessoais. Dentro de uma nova perspectiva comercial, Renata, como é que a gráfica deve se reposicionar para ser bem sucedida? Essa é uma pergunta super importante, né? A primeira coisa é entender qual é o seu processo de vendas. Então, estabelecer para quem eu vou vender, qual é o mercado que eu vou atuar, segmentar o meu produto ou o meu serviço. Em segundo lugar, vem qual é o processo que eu vou fazer dentro da minha jornada de vendas, dentro da jornada de compra do meu cliente. Entendendo esse processo, então, o que é esse processo de jornada de compra? O que vai acontecer no marketing? Como é que é a minha comunicação? O que vai acontecer em vendas? Quem vai vender? De que forma vai vender? E quais são as ferramentas que vão utilizar? Isso é depois do processo estabelecido. Então, quando a gente fala de processos, de automatização desses processos, eu primeiro preciso estabelecer quais são eles. E aí, uma coisa importantíssima também que a gente não pode esquecer é, isso não é talhado em pedra. Então, nós vamos começar com um processo, e muita gente fala assim, putz, mas eu não tenho um processo ideal, como é que eu começo? A primeira coisa é começar. Então, qual é o processo básico? E sempre vai haver uma melhoria, e sempre dá para melhorar, mesmo que você olhe para o seu processo e fale, meu processo está super legal, está muito bem estruturado. Sempre vai ter uma ferramenta nova, sempre vai acontecer uma coisa no mercado, e aí a gente está falando de macroeconomia, nós estamos falando de microeconomia. Aconteceu agora uma quebra num banco lá no Vale do Silício, eu estou muito junto com esse mercado, para a gente é uma coisa importantíssima. Beleza, o que aconteceu lá fora, de que forma influencia o nosso mercado no Brasil? Influencia, não influencia? O que a gente precisa mudar? E aí você ajustando esses processos, na sequência eu vou trazer ferramentas que possam automatizar o meu processo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu vou falar com os meus clientes, existem várias formas de eu automatizar processos, entre elas o CRM. Puxa, eu não tenho grana para comprar um CRM, não sei como é que eu vou fazer isso com o meu time. Existem ferramentas que vocês podem comprar e adquirir, que são, entre essas, baratas, e que podem ser desligadas ou ligadas de acordo com o tamanho do seu time. Então você pode comprar uma licença de SaaS, um Software as a Service, ou seja, você compra uma ferramenta que está em nuvem. Você não precisa comprar alguma coisa ou um equipamento específico. Você, com o seu computador ligado à internet, você consegue administrar uma ferramenta como essa. Além disso, né, então não é só o CRM, e o CRM existe para quê? Quando a gente coloca um CRM dentro da empresa, eu tenho todas as informações dos meus vendedores, da minha equipe de vendas, marketing, CS, todo o toque que é feito no cliente, ele deve ser espelhado dentro dessa ferramenta. Por que isso é importante? Porque o meu vendedor sai de férias, a minha vendedora sai de licença maternidade, no caso de um homem, as pessoas saem de férias, as pessoas ficam doentes, e eu preciso continuar minha máquina precisa continuar rodando. Então eu não posso depender exclusivamente das pessoas. E isso que é muito importante entender. Então a máquina precisa rodar independente das pessoas. Tudo bem, ainda existe muito do processo humano e faz parte, e é aí que a gente se diferencia das máquinas. Mas é muito importante a gente entender como o processo roda, independente das pessoas, delas estarem ou não naquele fluxo. Então, em primeiro lugar, estabelecer um processo. Em segundo, qual ferramenta que eu devo usar? E isso é muito engraçado, porque as pessoas me perguntam, qual ferramenta eu uso para CRM? Qual ferramenta eu utilizo para automatização do meu WhatsApp, por exemplo? Como é que eu faço para escrever melhores e-mails? Uso o ChatGPT ou não uso o ChatGPT? A primeira coisa é, qual é o seu processo e qual é a melhor ferramenta dentro do seu processo? Dentro do seu time, quais são as melhores ferramentas que automatizam o que você vai utilizar? E aí não tem uma regra de ouro, vamos usar essa ferramenta ou aquela ferramenta. É o que se adapta dentro da sua empresa, dentro daquele momento que a sua empresa está vivendo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renata. Você falou bastante, e eu também usei a palavra processo, né? E a gente tem ouvintes de empresas de todo formato, de todos os segmentos. Para algumas, isso está claro, né? Você está falando de processo de venda, pode ser claro. Agora, para outras, o cara está assim, com aquela cara de interrogação, mas elas estão falando de processo, meu processo peguei o celular, liguei para o cliente, vendi e acabou. Não, então, o que é processo, gente? A pessoa pode estar, com uma interrogação enorme
alarme na cabeça, pensando, o que elas estão falando? Que processo é esse, gente? Processo é contato com o cliente. Boa! Então, qual é o processo que a gente está falando? São vários processos que acontecem ao mesmo tempo dentro das empresas. Quando eu falo de processo ligado a vendas, é o que acontece na jornada do meu cliente. Desde o momento em que ele entra em contato comigo. Então, qual é a primeira pergunta? Como esse cliente entra em contato comigo, esse futuro cliente? Como é que eu gero um lead? Como é que essa pessoa sabe que eu existo como empresa? Então, eu tenho um site, a pessoa me manda uma mensagem pelo site. Eu tenho um chatbot lá dentro do meu site. Então, tem um robozinho que a hora que a pessoa entra no site, como é que eu posso te ajudar? Eu sou o robozinho e eu vou te ajudar hoje a saber o que você precisa aqui dentro do meu site. E são coisas que a gente vai automatizando e que vão direcionando a pessoa para o que ela precisa. Além disso, eu estou falando do processo, então, começo ali na geração do lead. Esse lead entra em contato com a gente. De que forma? É e-mail, é telefone, é WhatsApp, é uma pessoa que visita. Qual é o formato? E depois, a partir desse momento, como é que essa pessoa caminha? Como é que esse lead vai caminhando dentro da minha empresa até que eu feche essa venda? Depois, quem são as pessoas que estão tocando nesse possível cliente, nesse futuro cliente, e de que forma elas estão se comunicando com ele? Quem passa essa pessoa para outra dentro da empresa? Como é que eu faço a parte de faturamento? Como é que eu mando a nota fiscal? O cliente vai receber isso por WhatsApp? Vai receber por e-mail? Então, eu preciso estabelecer esse processo de jornada, né? De jornada de compra do meu cliente. Isso é fundamental para a gente saber, e a gente fala muito de melhoria de processos, para entender quais são os gaps que acontecem nessa jornada. E muitas vezes esses gaps eles estão acontecendo e a gente não está enxergando, porque a gente não tem o fluxo desenhado. Então, isso que eu chamo de processo. Qual é o processo que vai acontecer na jornada do meu cliente, quem vai tocar nele em cada momento, quem vai fazer a passagem de bastão de marketing para vendas, de vendas para o faturamento, por exemplo, depois de faturamento para onboarding ou direto para produção, se for alguma coisa específica de embalagem, por exemplo. Vai ter alguém de produto que vai entrar em contato com essa pessoa? Como é que vai ser desenhado esse produto, a arte final, até a entrega? Depois da entrega, quem é que vai manter o relacionamento com essa pessoa para fazer a expansão desse cliente dentro da base? Então, quando a gente está falando de processo de venda, a gente está falando de todas as etapas, todos os pontos de contato da gráfica com o cliente. É isso, né? São todas as etapas que a gente tem que ter muito claro para até poder pensar em automação, né? Em pensar que ferramenta que a gente vai utilizar. É isso, né? Perfeito, Tânia. Regiane, deixa eu te fazer uma pergunta. A Print nasceu como uma gráfica online, trabalhando no modelo de negócios que a gente chama de customização em massa, tá certo? Já que a gente falou, e vocês falaram bastante em processo, hoje quais ferramentas adicionais vocês utilizam no relacionamento com os clientes e que ganhos você tem com eles? Bacana. De fato, a Print nasceu como uma gráfica online, mas hoje é importante eu dizer que a Print é mais que uma gráfica online. Então, sim, a gente usa a tecnologia para descomplicar a vida dos nossos clientes, mas, por outro lado, a gente percebe que o mercado brasileiro ainda não está 100% preparado para todo o processo de compra online. A gente olhou para o mercado e viu que ainda tem uma dor, uma dificuldade. Então, por isso, hoje, como parte das soluções e ferramentas, a gente tem um canal de atendimento para cada necessidade, cada perfil do cliente. Então, por exemplo, hoje nós temos o nosso principal canal, né, que é o site, conta com a tecnologia Web to Print, Web to Pack, traz essa autonomia, essa facilidade para o cliente, por exemplo, que quer comprar um cartão de visita, ele entra lá, super intuitivo, configura, vai direto para a impressora. No entanto, a gente percebe que, tem o cliente que ainda tem dúvidas, né? Tá ali no meio de uma configuração, deu uma travadinha, precisa de um help. Então, nós temos um suporte via o nosso time de televendas, nós usamos o chat, usamos o WhatsApp, e também temos um número de telefone direto que ele pode ligar e falar, olha, preciso de um help. Nós temos também o perfil do cliente que precisa de um atendimento mais consultivo. Às vezes, alguma configuração que não tem disponível no site, algum projeto que necessite, por exemplo, entrega em múltiplos endereços, manuseio e separação. Para vocês terem ideia, aquele kitzinho onboarding
a gente manda montadinho, mas é algo que é um projeto, então ele não está disponível no site ainda. Então, assim, para esse perfil de cliente, a gente precisa ter um time corporativo para dar uma atenção especial. Então, nós temos aí segmentado um time para atender esse perfil de cliente. E também temos, partindo aqui, caminhando para o final dos perfis de clientes que a gente tem hoje, uma célula de atendimento específico, a gente também tem, resumidamente, aquele cliente com perfil de franquia. Ou seja, é uma empresa que precisa de uma solução como um website todo personalizado, configurado, com a cara do cliente. É o que a gente chama a nossa solução for business. Então, um exemplo é a franquia Casa de Bolos. Poxa, bacana, mas o que ganha com isso, né? Quais são os ganhos? Ele mantém o padrão de cor, ele garante ali a fidelidade da sua marca, do seu produto, e tão importante quanto é a franquia de São Paulo, do Sul, de Minas, poder comprar no mesmo lugar, ter a mesma qualidade e ter a sua entrega. Isso também é autonomia. Então, resumindo, nós temos diversos perfis de cliente, nós temos células diferentes para atender esses clientes e, claro, para que tudo isso funcione, não só a receita em si, mas também a qualidade, a gente conta aí com um CRM, a gente usa atualmente a ferramenta Salesforce, construímos e reconstruímos o tempo todo um funil bem estruturado em suas etapas, nos ajudando aí, trazendo essa visibilidade. Foi como a Renata muito bem colocou, não adianta a gente ter um pipe parrudo, mas de repente o funil entope no meio do caminho, né? Então, a gente tem essa ferramenta de CRM, temos também Marketing Cloud, o Tableau, que a gente acompanha muito a produtividade dos nossos times. Funciona bastante, porque além de tudo isso, a gente monitora o que essas células estão fazendo. Então, nós temos um time de monitoria com ferramentas muito bacanas para monitorar esse processo do início, do momento que gerou o lead, ao fim da venda, a entrega da venda, ao pós-vendas. Legal, Regina. Deixa eu só te perguntar, perguntar uma coisa aqui, Hamilton. Peraí, pipe parrudo. Gente, eu que não sou de venda, o que é pipe? O que seria um pipe parrudo, Jesus? Ai, muito bom. Ai, gente, Renata, me ajuda aí. A gente usa cada expressão. Gente, a gente usa umas expressões realmente que são únicas, né? O pipe parrudo é quando você tem seu funil de vendas e você tem vários leads entrando. Então, parrudo porque são vários leads ao mesmo tempo. O que são leads? São possíveis novos compradores dentro do seu produto, da sua empresa, né? Dentro da sua empresa que vão comprar outros serviços. Então, é uma nova geração de lead. O que é uma geração de lead? Quando eu vou atrás de futuros compradores. E esse pipe parrudo que a Regina colocou muito bem, é o que a gente mais precisa normalmente, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente faz algumas mentorias também com os nossos clientes, e foi muito interessante que ela falou assim, não, a gente está com muito cliente, né? A gente está entregando e estamos com dificuldade de entregar, mas eu preciso de novos vendedores para gerar mais pipe, ou seja, para gerar mais leads, novos compradores. Falou, não, primeiro você precisa manter o que você tem dentro de casa antes da geração de novo pipeline. Ou seja, antes de geração de novos possíveis clientes para você. E isso é um tema interessante, porque a gente quer muito ter pipeline, a gente quer geração de novos leads, quer novos clientes entrantes, mas a gente não pode esquecer de atender muito bem quem já é nosso cliente. Então, além de você fazer a geração de novos leads, como é que eu mantenho os meus clientes satisfeitos? Como é que eu faço para falar com eles no dia a dia? Como é que eu vejo se existem novas oportunidades? Regiane, vocês vêm falando muito em termos de processo, de tecnologias, de ferramentas, etc., que é isso mesmo, etc. Mas uma das coisas que eu vejo que gera maior angústia nas empresas, quando a gente começa com essa conversa, são exatamente a angústia nas pessoas, as pessoas, como elas se colocam nisso. Como aquelas que vêm de uma estrutura tradicional, ou são vendedores mais antigos, acostumados à venda baseada simplesmente no relacionamento, se enquadram nesse processo que vocês falaram. Quer dizer, qual a importância da equipe, das pessoas, na montagem de uma estrutura comercial eficiente hoje em dia? Muito bem colocado, Hamilton, extremamente importante. Aqui, antes de mais nada,
As pessoas, o time tem que estar no centro de tudo, junto com o cliente. Então aqui nós falamos em treinamentos, falamos em investir no conhecimento dessas pessoas, investir na comunicação para que todos estejam na mesma página desses processos. Então, assim, vou dar um exemplo de algo que a gente costuma fazer aqui que ajuda muito. Como o time comercial hoje está trabalhando no regime home office, é muito importante manter o engajamento. Então, de quando em quando, a gente reúne o time comercial com o time da produção. Quando tem um lançamento de um produto novo, quando tem um investimento em uma máquina nova, a gente procura levar essa galera para a produção, para que eles possam trocar essa experiência. De novo, foi muito bem colocado aqui. A ferramenta é super importante, o processo mais ainda. Mas se as pessoas não tiverem engajadas, se elas não tiverem treinadas, se elas não estiverem ali caminhando na mesma página, de repente esse processo pode trazer algumas falhas, podem ser falhas de comunicação, seja como for, não vai funcionar redondinho se todas as pessoas não estiverem bem treinadas, bem desenvolvidas e trocando essa experiência, principalmente com as outras áreas que podem agregar no conhecimento e ali na ponta, né, junto ao cliente, na argumentação de venda. Legal. Agora, vocês já falaram um pouco, né, sobre... Vocês passaram assim pela superfície do fato de colocar o cliente no centro de tudo, né? Todo mundo fala, todas as empresas falam, todas as campanhas de marketing hoje, você é o cliente, o cliente. Agora, sair do discurso, poucas empresas realmente conseguem fazer isso. Agora, quando você tem todas essas etapas claras, né? Então, esse processo de venda estruturado e você usa métricas para medir isso, né? Como é que isso tudo, esse processo estruturado e essas métricas consistentes, como é que elas ajudam as empresas a realmente ouvir o cliente e, sobretudo, a partir dessas informações, conseguir atendê-lo e realmente colocá-lo no centro dos negócios? Como é que essa estruturação ajuda as empresas a fazer isso? Gente, vocês duas, vamos lá. Eu acho que é muito importante entender o que quer dizer colocar o cliente no centro. A primeira coisa que me chama muita atenção, desde que eu comecei nesse mercado B2B, né, business to business, ou seja, empresas vendendo para empresas, é que as empresas falam muito sobre o seu produto, o seu serviço, elas são centradas em si mesmas. É muito difícil você perceber uma equipe que está centrada no cliente. Quando acontece isso, é incrível, porque a experiência do cliente vai ser muito mais bacana. Por quê? Porque eu estou falando a linguagem do cliente do que ele sente de dor. Né, aquela empresa está sentindo de dor. Então, a dor dessa pessoa, dessa empresa, que a empresa é feita por pessoas, é muito importante a gente entender como é que a gente resolve a dor que esse mercado, que essa empresa, que essas pessoas estão vivendo no dia a dia. Como é que a gente faz para saber isso? Fazendo perguntas. Então, quanto mais perguntas a gente fizer direcionadas à dor que a gente, como empresa, pode resolver, mais eu consigo colocar o meu cliente no centro. E aí eu consigo impactá-lo com valor. Muitas vezes, o que a gente vê quando a gente entra como consultoria, né, quando a gente começa como Winning by Design dentro de uma empresa, o que a gente vê de principal buraco ali na jornada, que a gente chama de gap? É quando a empresa ela não está conectando com o cliente dela porque ela não está trazendo valor. E ela só consegue trazer valor quando ela resolve uma dor para esse cliente, algum problema no dia a dia que ele está passando e que ele precisa resolver. E muitas vezes a gente precisa provocar nesse futuro cliente essa mensagem de dor, porque às vezes ele nem sabe que ele tem um problema. Eu acho que o que a gente precisa, muitas vezes, é sair da caixinha em que a gente está, de, meu cliente precisa disso. Além disso que eu entrego como produto ou serviço, o que mais o meu cliente poderia precisar que eu ainda não pensei e ninguém pensou? Eu preciso ir lá na frente e visualizar uma necessidade que ele pode ter para o futuro, ou que talvez ele tenha agora, mas não está enxergando, e que a gente pode entregar. E aí sim, eu trago um valor imenso para essa categoria de clientes, né? Para esse segmento de mercado que eu estou atendendo. Quando a gente consegue se antecipar, a coisa explode. Porque nós estamos antevendo um problema que essas pessoas vão ter lá na frente, ou que já tem e que não está claro para elas. E aí sim a gente consegue essa fatia de mercado, isso sim é colocar o cliente no centro.
Quanto mais perguntas eu faço ligadas às dores que ele possa ter, aos problemas que eles estão vivendo no dia a dia, mais eu consigo trazer esse cliente para perto de mim e esse cliente não vai sair. Eu acho que é mais fácil a gente continuar com os clientes que a gente tem e expandir a nossa conta dentro deles. Porque quando eu vou buscar novos clientes, eu tenho que convencer essas pessoas de que o meu produto é incrível, de que meu serviço vai ser bacana, de que eu vou entregar uma coisa acima das expectativas. Quando eu entrego uma experiência do cliente incrível, daí desde a primeira vez, esse cliente não vai embora. E aí eu consigo vender novas coisas para eles e eu consigo trazer esse cliente, ele não vai mais sair. Faz sentido, Rê, para você? E eu acredito que depende muito, né, das oportunidades que cada empresa tem ali, é o que eu chamo de oceano azul, né? O quanto a sua empresa já é conhecida no mercado e o quanto de possibilidades você tem de trazer novos clientes. É um desafio dos dois lados, reter, trazer, mas de qualquer forma eu acredito que olhando para o mercado, olhando para os nossos ouvintes, o quanto de possibilidades você ainda tem no mercado. Então isso pode ajudar também a entender se é mais fácil trazer, se é mais fácil reter, mas uma coisa é indiscutível, o foco principal está na experiência do nosso cliente, senão não tem como eu replicar para novos, né? E aí, aproveitando, Tânia, e pegando a fala da Rê em relação a essa última pergunta, ponto de tudo é a experiência do cliente. Invista numa pesquisa de satisfação, escute o cliente que eventualmente não teve uma experiência tão boa, dê essa atenção, dê todo esse suporte, porque isso é aprendizado para a sua empresa também. Gráficas usam muita tecnologia, então em algum momento podemos ter algum problema. Agora, o quão rápido e quão efetivos nós possamos ser nessas resoluções é o que vai fazer a diferença. Então, se conseguir disparar uma pesquisa de cliente, foca nisso, uma pesquisa da ligação, uma pesquisa de como foi o serviço prestado, isso nos ajuda a construir uma melhor excelência no atendimento desses clientes. Eu queria só adicionar aqui a Regiane, eu acho que é importantíssima essa fala dela. A experiência do cliente é o que faz esse cliente, você manter esse cliente, fazer com que ele, numa próxima necessidade, numa próxima oportunidade, ele venha até você e até que você continue se comunicando com essa pessoa e não apenas quando você quer vender alguma coisa para ela, porque efetivamente você, sua empresa, seu time se preocupam com essas pessoas. Né, voltando para as pessoas, a experiência do cliente ela passa por isso. Então fazer uma pesquisa ela é fundamental, escutar o seu cliente, o que foi legal, o que não foi tão legal, o que a gente pode melhorar, por que você gosta de trabalhar com a gente. Escutar essas respostas é uma coisa tão rica e as empresas fazem pouco isso, porque dá trabalho, tem que conversar, depois tem que tabular os resultados, mas isso é o que faz você melhorar dentro da experiência do seu cliente. Além disso, é o que vai fazer com que o seu cliente fale bem de você para outras pessoas e para outras empresas. E a referência desse mercado, ele passa a ser um promotor da marca. E quando ele passa a ser um promotor da marca, você não gasta mais nada. Nem com marketing, nem com equipe de vendas, porque o seu cliente está vendendo para você. Então, assim, não tem nada mais rico, na minha opinião, minha humilde opinião, do que um cliente promotor da marca. E essa pessoa vai ser promotor da marca, o tanto que você atender ela bem, fizer uma experiência incrível de compra para essa pessoa e essa empresa. Bom, você puxou de novo para as pessoas, Renata, eu vou voltar olhando um pouco para a equipe de venda, né, das gráficas. Um dos pontos levantado durante a tua palestra no Desculpe por um participante do evento, né, que foi lá naquelas interações que você promoveu, ele falou sobre a dificuldade na gestão comercial quando a gente está falando de representantes, né, dos representantes comerciais, que são muito comuns na indústria de impressão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é o papel dos processos automatizados, né, ou então dessas etapas todas estruturadas nesse caso, quando a gente está falando de representante comercial. Tanto ou mais importante, né, do que isso que você falou, por que a dificuldade acontece? Porque se a gente não tem processo, a gente não consegue fazer o acompanhamento. O maior problema
que eu vejo dentro das organizações, e eu venho desse mercado, faz mais de 20 anos que eu trabalho no mercado de vendas, e eu comecei, né, sendo promotora, sendo vendedora a campo, depois sendo supervisora, regente regional, depois regente nacional, né, e hoje estou com a América Latina. Mas o que eu vejo, e que não mudou em muitos anos, dependendo do mercado, é que os representantes comerciais, eles estão na rua, mas a gente não tem, entre aspas, controle sobre o que está acontecendo com eles na rua. É sobre isso. Se eu tenho um processo estruturado e as pessoas sabem qual é o processo que elas têm que seguir, aí sim eu consigo ter um processo onde todo mundo sabe qual é o modelinho do que eu preciso fazer antes, durante e depois da venda. Se eu não tenho um processo estruturado, eu dependo única e exclusivamente do que a pessoa vai fazer do jeito dela. E aí eu não consigo comparar as pessoas, e muitas vezes as pessoas falam, eu vejo empresas falando assim, eu vou mandar esse vendedor embora, esse representante embora, porque não está dando certo. Muitas vezes não é a pessoa, é o processo. Não está claro para a pessoa o que ela precisa fazer, de que forma ela vai ser avaliada. E aí é injusto eu cobrar de uma pessoa se ela não sabe qual é o modelo que ela tem que seguir. Então, se a gente tem um processo bem estruturado, eu coloco as pessoas sabendo o que elas precisam fazer, está claro e evidente qual é o começo, o meio e o fim. Se eu não tenho isso, eu não consigo nem comparar as pessoas trabalhando entre elas. E aí o processo é injusto. E aí a gente tem aquele famoso, mas a Tânia gosta de fulano e não gosta de mim, por isso que a Tânia não me deu aquela bonificação, aquele prêmio, por isso que eu não fui, não recebi uma promoção, por exemplo, né? E isso acontece muito. Todo mundo fica frustrado, tanto a liderança quanto os liderados. Quando, por outro lado, eu tenho um processo estabelecido, eu sei o começo, meio e fim, e o que é esperado de mim, e o que é esperado do meu resultado no final do mês, como é que eu tenho que estruturar as minhas vendas, o que eu tenho que colocar no CRM, tem um CRM, não tem CRM, com quem que eu tenho que falar, para que eu tenho que passar esse cliente na hora que eu fizer uma venda. Como é que é feito o processo de cobrança? Eu participo do processo de cobrança, é outra pessoa? Se eu tenho isso estabelecido e a regra é clara, as pessoas sabem o que elas têm que seguir. E aí as métricas fazem sentido, porque eu sei de onde eu parti, qual é o meu número de leads ou futuros clientes, possíveis clientes que eu tenho entrando, quanto eu tenho entrando, quanto eu estou qualificando e quanto eu estou vendendo. Qual é o volume que eu estou vendendo? Quanto tempo demora desde a pessoa entrar em contato comigo até eu fazer essa venda? Isso em qual mercado? É no mercado de pequenas, médias ou grandes empresas? E aí sim, essas métricas me ajudam a liderar, organizar e saber o que eu preciso mexer dentro do meu time. Se eu não tenho essas métricas, eu estou cega no processo, eu não consigo enxergar nada e não sei para onde eu tenho que ir. E aí todo mundo fica perdido no meio de uma salada de frutas que ninguém sabe exatamente para onde deve acontecer o processo. Regina, eu queria te tocar no outro ponto, já que está falando de pessoas e grupos de pessoas, e no processo mais amplo que vocês têm, você falou, inclusive, sua área comercial está ruim. Como é que é o processo de motivação do seu time? Como é o processo de compartilhamento de visão? Como é o estabelecimento de propósito para que eles entendam isso e participem desse processo? Como é que eles se sentem integrados? Porque para ser bem sucedido, tudo isso que a Renata explicou, tudo isso que vocês falaram, se você não tiver um time coeso e voltado para o mesmo ponto, fica difícil. Como eu disse, Hamilton, há algumas falas atrás, as pessoas têm que ser o centro de tudo. O cliente é pessoa, o time é pessoa. Então, falando para time, as pessoas precisam se sentir parte desse processo, desse propósito que é realizar a venda e principalmente trazer os bons resultados. Nós trabalhamos muito a comunicação, trabalhamos muito o engajamento, especialmente nesse momento onde estamos trabalhando em regime home office, trabalhando ali de casa. Imaginem o desafio que é promover o engajamento, cada um na sua célula, cada um enfrentando algum desafio ali dentro da sua casa. Então, a comunicação é fundamental, alinhamentos semanais são fundamentais, porque é importante manter o seu time na mesma página de onde estamos, para onde vamos e o que falta para a gente chegar lá. Então, assim, comunicação, engajamento, sobretudo trabalhamos com premiações, bonificações, e isso não está só relacionado à receita, a resultado, mas tem um ponto muito bacana que a Renata colocou, que é
a produtividade e poder mensurar essa produtividade. Se eu tenho um profissional de vendas que está ali mais atuando na abertura de mercado, quantos novos clientes ele conseguiu trazer? Quantos novos leads ou esses potenciais clientes ele conseguiu qualificar e trazer para uma oportunidade, para uma cotação? Então a gente olha assim para a receita, é super importante, mas a gente olha também para a produtividade, o que está sendo feito para chegar na receita. Porque se a gente tem um fluxo desenhadinho, se a gente tem ali muito claro para todos eles qual a sua missão dentro desse todo, a receita acaba sendo uma consequência. Legal, gente. Agora, para fechar, eu quero ver vocês duas pensando no gráfico médio e no gráfico micro e pequeno porte. Gente, que a venda é feita pelo dono, quando muito ele tem 1 ou 2 vendedores. Então, pensando nesse perfil, quais são as ferramentas essenciais que uma gráfica deve adotar para ter um bom resultado comercial hoje, né? O que é imprescindível, né? E aí, dentro dessa estratégia, como é que tem que ser essa nova equipe de vendas que tem que vender bem e tem que saber utilizar essas ferramentas? Quem quer começar? Bom, eu acho que, olhando para processos, o que eu falaria de ferramenta? Primeiro, estabelecer o processo. Então, puxa, mas eu não tenho meu processo 100% desenhado, tenho dúvida. Coloque no papel. A primeira coisa é começar. Porque muitas vezes a gente fica parado no não é perfeito, não é exatamente como eu gostaria, mas o feito é melhor que perfeito nesse momento. Então, pensa assim. Na sequência, você não precisa necessariamente começar com o CRM. Então, eu vejo muitas empresas que falam assim, eu não sei qual CRM eu vou ouvir. Por quê? Porque dependendo de com quem você falar, a pessoa vai falar do que ela está usando. E, por exemplo, existem ferramentas que são, entre aspas, caras, porque elas entregam muitas coisas, e você vai utilizar uma bala de canhão para matar uma mosca, não faz sentido. Da mesma forma, se você começa com um CRM muito pequenininho, muito simples, à medida que você vai crescendo, você vai ter que trocar o seu CRM por alguma coisa mais parruda. E eu brinco que é um parto de ouriço você fazer essa troca do CRM. Então, se eu fosse uma gráfica pequena, eu estivesse começando eu mesma vendendo, e aí trazendo um vendedor, o que eu faria? Vamos pensar que eu sou dona de uma gráfica, eu estou vendendo sozinha. Eu começaria no Excel. Então vai lá, né? Eu começaria inclusive usando as ferramentas do Google. Por que o Google? Porque está na nuvem, eu consigo acessar todo o meu material, tudo que eu tenho de informação em qualquer lugar que eu esteja. Eu pego um computador, levo junto e eu acesso em qualquer lugar. Né? Então eu começaria com o Google, todas as ferramentas do Google, porque ele, enfim, te entrega muita coisa. O Microsoft também te entrega muita coisa, que tem muita na nuvem, mas a gente aqui dentro utiliza o Google. Na sequência, depois que eu desenhar meu processo e começar a colocar os campos do que eu preciso de cada um dos vendedores, são as métricas, etc., aí eu vou para o mercado e olho as ferramentas. Beleza, eu tenho mais dinheiro para investir, já vou pegar uma ferramenta um pouco mais parruda. Não tenho muito mais dinheiro para investir, eu vou para uma ferramenta simples, que me atende, olhando para o meu crescimento, que eu espero daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos. E aí sim eu decido. Além disso, outras ferramentas que eu considero fundamentais, né? Sem dúvida nenhuma, o WhatsApp Business. Então, para quem nunca usou, o WhatsApp Business é gratuito. Eu, inclusive, transformei a minha conta pessoal no WhatsApp Business. Por quê? Porque o WhatsApp Business é super simples, pessoal, de você programar um botzinho, um robozinho que vai funcionar dentro do seu WhatsApp Business. Então, você, por exemplo, no fim, vamos dizer que você tem o seu celular pessoal e você vai transformar esse celular numa conta da empresa. Porque as pessoas já têm, enfim, por qualquer motivo. Né? Então, separe as coisas, o que é pessoal do que é da empresa. Primeira coisa, isso é básico, fundamental, e eu vejo muitas pessoas ainda, quando elas estão sozinhas, utilizando a ferramenta para si próprios e para a empresa. Primeira coisa, separar. Segunda coisa, pega o WhatsApp, transforma em business e começa a utilizar o robozinho do WhatsApp Business. Por quê? Porque ele vai automatizar várias coisas. E você, inclusive lá dentro, ele é super fácil de usar, gente. É muito simples mesmo. Né? Não precisa saber muita coisa. Ele vai te indicando como é que você vai utilizando isso. E você consegue parametrizar, inclusive, respostas automáticas. Tipo, a pessoa te manda uma mensagem às 7 horas da noite. Nosso horário, obrigado pela sua mensagem. Nosso horário de atendimento é das 9 às 18. Amanhã teremos o maior prazer em atendê-lo. Mas essa pessoa já entrou em contato com você e você não perdeu o contato dela. Então,
Um site muito bem feito, para mim, também é outra coisa fundamental. Invista no seu site. E assim, às vezes a gente conversa com empresas pequenininhas que estão começando, né? São insights poderosos, simples, gente. Estou falando de coisas simples. Não vai para o difícil. Começa pelo simples e vai evoluindo. Porque se você começa muito difícil, depois fica complicado para você reverter. Então vai lá, contrata uma pessoa, uma empresa, né? Veja quais outros trabalhos ela já fez. Tenha mídias sociais. Então dá para você vender no Instagram. Coloca conteúdo, posta várias coisas. Ah, mas o que eu vou postar no Instagram, na minha rede social? Posta coisas que vocês já fizeram. Pega um depoimento de cliente que não custa nada. Pede para o seu cliente gravar ali um vídeo de 30 segundos a 1 minuto e você posta nas suas redes sociais. Com isso, você vai trazendo conteúdo para outras pessoas que não te conhecem começarem a conhecer e poderem comprar de você. Dá para você também colocar um robozinho automatizado ali no Instagram. Existem várias ferramentas. LinkedIn, eu vejo poucas pessoas, inclusive eu estava dando uma olhada, né? Eu vejo que tem muito espaço para as pessoas em gráficas utilizarem a ferramenta do LinkedIn, também é grátis. Você começa a utilizar, lógico, depois dá para você evoluir para um Sales Navigator, né? Mas eu não acho que é uma coisa importantíssima, né, para quem está começando. E você começa a evoluir, inclusive para pesquisar sobre futuros clientes, para muita gente saber do que você já está fazendo. Pinterest é outra rede social interessantíssima, porque, para quem não conhece, o Pinterest vai lá e são várias fotos. Para vocês que trabalham em gráfica, isso é poderosíssimo. O que eu já fiz? Olha, faz lá fotos do que vocês entregaram para o cliente, sempre combinando com o cliente. Então, redes sociais são gratuitas, né? Facebook, eu acho que ele tem o seu alcance, mas eu acho que menos agora. TikTok, o pessoal está fazendo muito dancinha, etc. Mas eu acho que o TikTok dá para usar com outras coisas, né? Você, de repente, conversando com o cliente, uma entrevista que você fez, o cliente que fez um vídeo também vai lá para o TikTok. Então, basicamente, qual é a minha principal dica aqui? Né? Além do CRM, não tenho dinheiro para contratar um CRM, não sei qual é melhor para mim. Não vai para o CRM, começa no Excel. À medida que você entende o que você vai precisar, aí sim você contrata um CRM, né? E aí você vai evoluindo. Então, saiba que você vai começar no Excel, mas você tem que migrar para um CRM. Existem várias ferramentas baratíssimas, gente, que você está em nuvem, você contrata o número de usuários. Isso algumas de graça, inclusive. Exatamente, Hamilton. E, inclusive, o HubSpot, por exemplo, é uma ferramenta que você começa gratuitamente. E é poderosíssimo. Qual é o único problema, né? Muito boa. É excelente, mas qual é o problema? A hora que você começa a mexer e coloca mais usuários, aí eles começam a te cobrar. E aí você fala, putz, né? Só que aí você vai querer colocar, porque você vai ter o gostinho do quero mais. Inclusive, essa é uma grande estratégia de venda. Eu dou um pouquinho de graça, né? Que é uma ferramenta de PLG, Product Led Growth. Como é que eu cresço dando de graça e depois fazendo com que a pessoa experimente e aí ela quer comprar. É assim com o Spotify, foi assim com o Slack, é assim com o HubSpot. Então, você testa um pouquinho e depois você compra. Então, eu começaria simples, olhando para o meu mercado, para o meu cliente. Como é que eu atendo melhor para o meu cliente? E quais são as redes sociais, se eu pensar em redes sociais, quais são as redes sociais onde o meu cliente está? Lembra de ser sempre pensando, né, o pensamento com o cliente no centro. Onde o meu cliente vai me achar mais facilmente? Meu cliente está no Instagram? Meu cliente está no TikTok? Meu cliente está no Facebook? Meu cliente está no LinkedIn? E aí sim você vai se comunicar onde mais o seu cliente estiver. Se por acaso ele estiver em várias redes sociais, você tem que estar em todas. Porque daí você vai se comunicar onde ele estiver. Eu acho que esse é o principal recado. E aí, Rejane, acho que é legal você complementar aí o que você tem visto dentro desse mercado e como é que as pessoas podem, inclusive, complementar isso de forma gradual. Acho que a sua fala foi super completa. O que eu adicionaria aqui pode parecer uma coisa meio clichê, mas diante de tudo isso, desses caminhos, dessas sugestões, muitas ferramentas não custam nada e vão trazer visibilidade para sua empresa. Lembra daquela regrinha básica dos 3 P's: produtos, processos e pessoas. Tenta manter isso alinhado. Produtos. É importante lançar? Super. É importante inovar constantemente, mas, em algum momento, menos é mais. Alinhe as necessidades, as expectativas do seu cliente, dos desejos do seu cliente e foca nisso. Os processos. Super importante usar o mínimo de ferramenta que tiver a favor, seja o Excel, seja o HubSpot, seja o CRM, mas que esteja minimamente estruturado,
devidamente comunicado, se são 10 pessoas ou se são 100 pessoas, é um processo que precisa estar todo mundo na mesma página, até porque esse processo de vendas é uma responsabilidade compartilhada com todo mundo, não é só o vendedor. É o vendedor, é o financeiro, é a logística, é o entregador. Então, assim, esse processo precisa estar claro do início ao fim. E as pessoas, o terceiro P, que é realmente ter as pessoas engajadas com o seu propósito, com a sua missão. Onde nós estamos e para onde nós vamos. Desenvolva as pessoas que estão aí, de novo, sejam 10, sejam 50, sejam 100. Foca no desenvolvimento constante, no treinamento dessas pessoas, porque se todo mundo estiver alinhado no produto, no propósito e no produto, no processo e nas pessoas, o sucesso da operação está garantido. O resultado acaba se tornando uma consequência daquilo que vocês cumpriram o fluxo certinho e de forma bem comunicada e organizada. Gente, muito bom. Acho que essas dicas finais foram ótimas, coisas simples que podem ser implementadas com rapidez. E a gente começou falando de processos e etapas e terminou falando deles, né? Que eu acho que estruturar isso tudo é a coisa mais importante. Super obrigada, Renato, Regiane. Hamilton, não sei se você quer completar mais alguma coisa. Não, só queria dizer que eu fiquei ouvindo a maior parte do tempo, porque é um time brilhante de mulheres falando, o que é ótimo no mês da mulher. Eu acho que isso foi mais sensacional ainda. Eu acho que é fantástico vocês darem todo esse recado. Eu gostei muito desse papo nosso. Obrigada pelo convite, pessoal. Só para finalizar, a minha mensagem é menos é mais. É mais importante você fazer e começar do que você ter o brilhantismo do que vai ser no futuro. Começa e vai estruturando e vai melhorando. Todo dia dá para melhorar. E quando você chegar lá, você vai ver que ainda dá para melhorar ainda mais. Eu acho que a mensagem principal é essa. Obrigada mais uma vez pelo convite. Quero agradecer também pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu vivencio hoje. De novo, em algum momento, falando de print, a gente começou lá atrás com 1% do que a gente tem hoje. Mas seguindo tudo que foi falado, a gente conseguiu inovar e a cada dia a gente inova ainda mais. Não tem receita perfeita, não. É realmente a gente continuar ouvindo o cliente, é realmente vocês continuarem olhando para o mercado, o que mais eu posso fazer pelo meu cliente, o que o meu cliente deseja e continuar focando. Porque no fim das contas, de novo, minha última fala é: o resultado se torna uma consequência. Obrigada, pessoal. Gente que agradece, meninas. Regiane e Renata, muito obrigada, gente. É isso aí, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ouvir até o final. Antes de finalizar, no momento afago no coração, eu quero mandar um beijo para Laura Sanches do Natural Group, que mandou um áudio elogiando o episódio passado sobre embalagens sustentáveis. Beijão, Laura! Outro beijo pro Paulino Alves, da Gráfica Alves, de Belém do Pará, que ligou para mim, contou que gosta muito do Ondas e, falando sobre o nosso conteúdo, ele contou que ficou surpreso com as aplicações da polpa moldada, justamente o episódio que a gente fez no ano passado com a Laura Sanches. Vamos conversar, pessoal. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Você pode mandar um e-mail também pelo Ondas Impressas Podcast, tudo junto, @gmail.com. E lembrando que tem o nosso vídeo no canal do YouTube do Balanço da FESPA, né, Hamilton? É isso aí. Estivemos lá na FESPA, uma feira bem agitada, e tá um vídeo legal lá onde a gente comenta os caminhos da própria feira, né? E falamos lá da evolução da impressão, certo? Veja lá. Gostou desse episódio? Compartilha, ajuda muito a gente, ajuda essa onda a crescer, pessoal. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Beijo, Tânia. Beijo, Hamilton. Valeu, beijão pra todo mundo. Até o próximo episódio.